Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E aí? Bom dia, Célio. Bom dia, Melissa. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tami. Bom dia, Ciro. Bom dia, Giovana. Bom dia, João Pedro. Bom dia a todos. Nessa manhã de quinta-feira aí, dia 10 de setembro de 2020, né? O ano da transformação da vida da sociedade, né? Todo mundo tranquilo? João Pedro, Giovana, tá entrando aí Lucas Souza também. Bom dia a todos. Galera, então chegou, né? Confirma para mim, a nossa prova mudou para segunda-feira, é isso? Confirma aí sim ou não. Coloca aí, ou é hoje mesmo a nossa prova de geografia. Coloca aí para mim aí sim ou não no chat a prova de geografia, tá? Porque até a última aula da quinta-feira passada, a nossa prova seria hoje, dia 10, não é isso? Mas eu não sei se teve mudança para vocês ou é hoje mesmo. Alguém poderia confirmar para mim, por favor? Porque nós ficamos hoje, segunda. Obrigado, Cirão. Então, a nossa prova vai ser segunda-feira, né? Então, vamos continuar, porque aí minha aula é só na outra quinta. Vamos fazer uma revisão hoje, beleza? Vamos fazer uma revisão de geografia aí hoje, para que possamos ter ótimas notas, né? Na segunda-feira, beleza? Então, vamos lá. Alguém lembra o conteúdo que eu pedi para vocês estudar? Coloca aí, deixa eu ver aí se vocês estavam estudando mesmo o conteúdo da prova para hoje, né? Ou só estava esperando a minha revisão. Vamos aí, 2 segundos, qual o conteúdo que é o da prova? Estou aguardando aí 2 segundinhos aí para colocar aí. Ninguém sabe, não acredito num negócio desse. Vocês não se lembram, né? Não é que não sabe, vocês não se lembram. Opa, parece que alguém já comunicou aqui. Deixa eu ver aqui. Não, ninguém colocou foi nada aqui, ó. Galera, fonte de energia, tá? Opa, alguém colocou aqui. Agora não sei se colocou, foi depois que eu... Ah, pois é, então vamos ligar aqui. Fonte de energia, beleza? Não pode esquecer não, viu, galera? Então vamos entrar nisso aí, beleza? Tá. Quem que é o Bruno Gonçalves? Fala comigo aí, Brunão. Bruno Gonçalves é da sala, galera? Quem que é o Bruno Gonçalves? É da sala? Só para confirmar, vocês sabem se é da sala? Esse grupo, esse rapaz está aí? Ah, então beleza, então. Só para saber aí, para não ter problema. Então vamos lá, então. Galera, vamos fazer a revisão da nossa prova, tá? E algumas coisas eu falo assim, galera, anota que é importante para a prova, tá? Assim, ó, vai cair na prova, anota o título aí, vai cair na prova, vocês vão anotando aí o que eu tô falando que vai cair. Então, chega naquele ponto ali, ó, vai cair para você estar estudando especificamente dentro daquele contexto. Lembrando que você tem um livro também, que é não é o que nós estamos estudando agora, é o passado, o livro onde você trabalha ali fonte de energia. Beleza ou não? Tá? Então, fica esperto dentro desse contexto. Tá? Então, aqui, classificação, fonte de energia. Não, ô Bruno, eu estou perguntando aqui porque muitas das vezes, de repente, já aconteceu de entrar pessoas que não é do grupo, entrar e começar a fazer bagunça. Por isso que eu perguntei, né? Beleza? Mas não precisa de achar ruim, não. Porque eu sou o professor que tem que tomar conta aqui, organizar tudo, beleza? É porque você não colocou seu rosto nem nada, né? Aí a gente não sabe, beleza? Aí não é nada, não. Galera, classificação. Você tem fonte de energia arcaica, antiga, fonte de energia moderna, fonte de energia alternativa, tá? Então, elas são classificadas dessa maneira, tá? Você escreveria, ó, vai cair na prova. Na hora que for alguma coisa que vai estar ali perto de cair na prova, já fala se vai anotar, beleza? Para você estar estudando, aprofundar mais ainda sobre aquilo. Não que eu vou dar a questão de mão beijada, claro, né? A fonte de energia classificação, ela pode ser classificada como arcaica, né? Força muscular, fogo, água, roda d'água, o vento, moinho. Ela é classificada dessa maneira, beleza? Desse estilo aqui, ela pode ser classificada, né? Braçal, todo esse processo, tá? E ela também, galera, ela pode ser classificada como fonte de energia moderna, tá? Então tem esses modelos aqui. Então, arcaica
que é o que eu acabei de falar, força muscular, fogo, água, roda d'água, ventos e moinhos, tá? Nós temos aí também a fonte de energia moderna, tá? Que é interessante, que é o carvão mineral, petróleo, gás natural, tá? Hidrelétrica, energia nuclear. Então, você tem as modernas aí também que vão caracterizar dessa maneira. E a fonte de energia alternativa, que é a solar, eólica, das marés e geotérmica. Então, tem os 3 tipos de classificação: arcaica, moderna e fonte alternativa. O aluno tem que estar ligado, esperto a esses tipos, esses modelos de fonte, o quê? De energia. A química, ela entra como fonte de energia, o quê? Moderna, beleza? Tá? Então, nós entramos aí nesse processo aqui. Fonte de energia renovável. Se renova em curto tempo de espaço, que é a energia solar, a hidráulica, eólica, das marés e a biomassa, tá? Fique esperto, importante aqui, ó. Vou chamar a atenção aqui, tá? Para a prova. Olha, fonte de energia renovável, anota aí, põe um asterisco. Esse aqui é importante, tá? Tá sabendo quais são as fontes renováveis, beleza? Isso aqui é importantíssimo, o aluno tem que estar ligado para a prova esse fator aqui. Então, você tem energia solar, hidráulica, eólica, marés e biomassa. Então, eu quero que você dê uma lida assim, bem legal sobre fonte de energia renovável. Tem as fontes de energias não renováveis, né? Aí eu não vou nem pedir para você ficar batendo essa tecla, porque se você sabe o que é renovável, você também vai entender o que é não renovável, né? Combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e minerais energéticos, urânio. Beleza? Então, fonte de energia não renováveis demoram milhões de anos para se formar. Combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, minerais energéticos, urânio. Esses aí são o quê? Os não renováveis. Então, você tem a fonte renovável e não renovável. O aluno tem que ficar ligado, esperto nesse processo aí. Matriz energética é toda a energia disponibilizada para ser transformada, distribuída e consumida nos processos produtivos. É uma representação quantitativa da oferta de energia, ou seja, da quantidade de recurso energético oferecido para o país por uma região. Tá? Então, aí você tem a questão das matrizes energéticas, né, do mundo. Tá? Então, você tem aí, principalmente, petróleo e derivados. Depois você tem aí o gás natural, carvão mineral, urânio, hidráulica e biomassa. Galera, só para perguntar aqui, coloca no chat para mim, o carvão mineral é uma fonte de qual momento? De revolução industrial? O carvão mineral. Ele foi importante em qual revolução industrial? Coloque para mim no chat, por favor. O carvão mineral, ele foi importante em qual revolução industrial? Estou esperando colocar. Ciro, da primeira revolução, beleza, tá? Aí nós temos a segunda revolução industrial. Qual fonte foi importante na segunda revolução industrial? Coloca no chat para mim. Qual fonte de energia foi importante na segunda revolução industrial? Tá, eu vou falar para vocês. Na primeira foi o carvão, não foi? Beleza, Brunão? Uhum. A primeira foi carvão, tá? A segunda revolução foi o petróleo, beleza? E hoje, na terceira, ou também chamada quarta revolução, aí nós temos as fontes o quê? Alternativas, tá? Não esquece isso aqui não, que é muito importante, tá? Trabalhar essas fontes de energias, tá? Então, você tem a primeira, carvão mineral, você tem a segunda, o petróleo, e a terceira, você tem as fontes alternativas, tá? Importante, anota aí no seu caderno, tá? Vai cair na prova, tá? As fontes de energia de cada momento histórico. Então, na primeira, você anotou aí carvão, beleza? Primeira revolução industrial. Segunda, você anotou o petróleo. E na terceira, você anotou aí fontes alternativas, tá? Não esquece não que isso aqui é importantíssimo. Aí nós temos aqui as matrizes energéticas do Brasil, né? Predomínio do petróleo, né? Depois você tem aí a hidro, né? A hidrelétrica, as hidrelétricas que são um consumo em grande escala. Depois você tem a cana, né? Produção de etanol. Você tem as biomassas, gás natural. Então, você vê um processo muito grande de utilização, principalmente do petróleo. O Brasil tem uma utilização muito grande na questão do petróleo. Fontes não renováveis, né?
Então vamos trabalhar aqui. Carvão mineral, substância sólida de origem orgânica, resultante de transformação do resto de vegetais em intensa pressão. 1750 até meados da primeira metade do século XX, a indústria nos transportes. Consumo mundial de 1950, 60%, 1990, 30%, 2000, 24%. Então você vê que ela tem um consumo muito alto, né, em 60, mas ela cai em 2004 bastante, né? Reservas podem durar até 220 anos. Grande produção de calor empregada na siderúrgica e na produção de eletricidade. Danos ao meio ambiente, danos à saúde. Danos ao meio ambiente, a liberação de CO2 na atmosfera, né, galera? Onde favorece, é um dos gases danosos, tipo assim, de malefícios ao efeito estufa. E outro fator a saúde é o pó, né? O pó desse carvão, que as pessoas que trabalham nessas áreas de retiragem vão estar ali respirando, né? Lembra que esse carvão que eu estou falando é retirado da natureza, né? É diferente do carvão vegetal, que é aquele que é utilizado para fazer churrasco, que também é um problema, né? Traz danos aí a questão da saúde das pessoas, principalmente o fator respiratório, que vai estar inalando aquele pó do carvão onde se coloca para queimar, né? Carvão mineral diferentes tipos. O carvão mineral passa por 4 fases, cuja principal diferença entre eles é a porcentagem de carbono, que varia dependendo do tempo ocorrido do processo de fossilização. Aí lembra, né, essa diferença, né? Então você tem aí a turfa, né, que é o primeiro momento, tem a hulha, o lignito e o antrácito, tá? O antrácito, então, seria o momento onde que o momento de maior poderio do carvão, né? Poder de queima, né? O poder calorífero. Então você tem aí, é importante você anotar aí esses 4 processos de transformação do carvão, tá? Para nossa prova. Anota aí, por favor, né? Anota aí turfa, hulha, lignito e antrácito. É o processo de transformação. Então ele sai lá da turfa, vira hulha, lignito e vira o quê? O antrácito. Vocês anotaram isso aqui? É importante, né? Vai cair na prova. Você já colocou o título, vai cair na prova aí e está anotando todo o processo. Espera aí, tem uma pergunta aqui. É carvão. É carvão, isso é carvão. Beleza? É o processo de transformação dele, ó. Primeiro turfa, aí vem a hulha, é um fraco, né? O lignito, mas o mais forte é o antrácito aqui, ó. Beleza? Aí, ó. Turfa é a primeira fase, refere-se à disposição. Você não precisa anotar esses conceitos aqui, não, tá? Só colocar, anotou turfa, lignito, hulha e antrácito. Então, aqui, ó. A primeira fase refere à disposição da putrefação dos restos vegetais em ambientes de vários ou de pântano, apresenta aproximadamente 60% de carbono. Só. É o segundo linha, é o segundo estágio, trata-se de material escuro que ainda apresenta elevado percentual de água e baixo percentual de carbono, com aproximadamente 70% de carbono. Hulha é a terceira etapa, o próprio carvão mineral, sua composição varia de 80 a 85, né? E o antrácito aqui, que é o último estágio, apresenta elevado teor de carbono, cor negra, brilho vítreo e elevada dureza. É muito utilizado no aquecimento doméstico. Então você tem aqui a turfa, que é o primeiro momento, lignito, hulha e antrácito. Tranquilo isso aqui, galera? Anota esse 4 aí, tá? Aí vem a questão a maioria aqui, ó, aonde estão as maiores reservas de carvão mineral, que é importante saber também, tá? Olha aqui, ó, maioria do hemisfério norte, China, Estados Unidos, Rússia, Europa, Norte e Índia, tá? Hemisfério sul tá na Austrália, tá? Brasil, aonde está o carvão do Brasil? O carvão do Brasil, ele se encontra onde? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, tá? Então, se cair numa questão aí de prova, não é a minha prova, mas cair que o carvão está na região nordeste do Brasil, não é verdade, né? Ele está onde? Está no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Tranquilo isso aqui, né? Então, fica esperto em relação a essa questão da localização do carvão, tá? Aí nós vamos para o petróleo. Opa, alguém está perguntando aqui. Oh, beleza, então, beleza. Feliz aqui, tá todo mundo entendendo a parada. Petróleo, tá? Lembrando, se alguém chegou aí depois, tá? Talvez chegou aí depois do processo aí da aula, tá? Talvez você tenha chegado depois que a nossa aula começou. Nós estamos fazendo uma revisão para a prova de segunda-feira, tá? Que vocês vão ter. A prova seria hoje, mas foi jogada para segunda-feira. Então, nós estamos fazendo uma revisão dessa prova, né? Para que você possa ter tranquilidade. Lembrando que o conteúdo é fonte de energia, tá? Substância de origem orgânica com o decorrer do tempo, transformação química, bioquímica originada do petróleo. Utilizado comercialmente há mais de 150 anos, descoberto na Pensilvânia em 1859.
Em 1928 é criado o cartel As Sete Irmãs do Petróleo, tá? Onde elas vão se organizar para dominar o mundo em relação à questão do petróleo, as Sete Irmãs, tá? E aí vai ter a crise do petróleo, né? Onde vai ter um grande aumento do petróleo. Nacionalização do petróleo, México, Brasil e Venezuela. 1960, a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Venezuela, depois entra a Argélia, Catar, Emirados Árabes, Indonésia, Líbia e Nigéria. Representam mais de 60% da exportação mundial. E aqui no mapa aqui está mostrando a localização, né? A localização dessas áreas, né? Dessas áreas onde tem petróleo. Tá, aí aqui você vê no continente americano, aqui na América do Sul, principalmente, dois países de vermelho, né? A setinha aparece para vocês, eu vou colocar a setinha aqui, e vocês me falam o nome desse país, desses dois países da América do Sul. Eu quero só da América do Sul, eu não vou nem na África, não, tá? E nem nos Emirados Árabes, não, nem no Oriente Médio, não, perdão. Aqui, ó, onde está a setinha aqui? A seta aparece para vocês aí, sim ou não? Coloca aí para mim no chat aí, sim ou não? Então, beleza. Então, se aparece, eu quero que você fale para mim o nome desse país aqui, ó. O nome desse país. Fala para mim aí, por favor. Vocês têm 2 segundos para falar o nome desse país para mim. 2 segundos, já passou mais, hein? Quem seria? Opa, alguém já colocou ali o nome do país. Venezuela. Venezuela. Valeu, João. Venezuela, aqui é a Venezuela, né? Beleza. Galera, e quem que é esse país aqui, ó? Na América do Sul também. Não tá difícil, hein? Equador, parabéns, Equador, tá? Então nós temos aqui 2 países fortes aqui do petróleo na América do Sul aqui, Venezuela e Equador, beleza? Aí mostra a produção, reserva de petróleo, a quantidade de tonelada, não vou nem ficar batendo nesse toque aqui, mas tem um fator interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui eu quero que você anota aqui. As principais bacias brasileiras, né? Lembra que nós falamos aqui da questão do quê? Da camada do pré-sal, né? Lembra que nós falamos desse pré-sal? Então você tem aí, né? Nessa área nessa área aqui na bacia de Campos, né? Muito importante. Nós temos aí na bacia de Campos o chamado pré-sal no Brasil, uma grande reserva o quê? De petróleo, tá? O Brasil, então, ele tem uma grande reserva de petróleo, né? Então, não tem, galera? Tem petróleo em grande quantidade, tá? E aí você vê esse processo, né, do Brasil, não só na região marítima, tá? Na região marítima, mas também em algumas áreas, tá? Em algumas áreas aí da região litorânea, tá? Então, algumas regiões litorâneas também você tem aí muita reserva aí na região litorânea, né? Muita reserva de petróleo, mas no continente também, tá? É válido lembrar esse processo aqui do continente. Galera, apareceu, eu sumi aqui, né? O que aconteceu aí? Apareceu, cadê? Eu aqui, meu slide aqui sumiu. Não sei o que aconteceu. Apareceu para vocês o slide novamente aí ou não? Então vocês têm aí essa questão da bacia de Campos, né? Apareceu aí o slide aí? Então você tem aí a questão da bacia de Campos. Eu quero que você anote aí, galera. Eu quero que você anote aí sobre a questão do pré-sal, tá? Essa questão do pré-sal é muito importante no Brasil. Olha aqui, ó, esse mapa aqui, a localização, ó, a Bacia de Santos, Bacia de Campos aqui, onde tem uma grande quantidade do fator do pré-sal, tá? Aqui, principalmente Rio de Janeiro. Origem de 130 mil anos, separação da África do Sul, né? A profundidade de 800 metros, quilômetros de extensão, alto custo para exploração, óleo de ótima qualidade, aumento da importância do país no cenário mundial. Essa é a importância do pré-sal para o Brasil, tá? Eu quero, tá lá no seu livro, eu quero que você anote aí, vai cair, camada do pré-sal, tá?
é importante você analisar, estudar a questão do pré-sal para a nossa prova. Tranquilo, isso aqui é dúvida, galera? Alguém tem alguma dúvida? Ou tranquilo sobre o pré-sal? Os principais crises, né? Nós temos, nós temos um momento de crise, né? Em relação à questão da crise aí da guerra do Yom Kippur, né? Que vai gerar a crise do petróleo em 1973 e a guerra do Golfo em 91, tá? Movimento especulativo no nível global. Então você tem os momentos aí de preço, né, do dia e o preço corrigido. Então vai ter um momento assim, ó, o preço do dia é esse, mas o preço corrigido é o tanto que aumenta, né? Olha os anos, tá? Você vai ter os momentos de alta e baixo processo desse crescimento do petróleo. Isso aqui é interessante, né? Mostra a questão do roubo de combustível, né? O assalto dos combustíveis nesse momento. Se alguém assistiu Mad Max, acho que nós falamos nesse processo em relação à questão do Mad Max, que mostra muito bem a questão da falta de combustível, né? E depois já vem a questão da água, né? Desvantagem dos usos do petróleo. O estoque mundial está acabando, a desvantagem, derramamento acidental proposital, né, que acontece os acidentes no oceano, que causa muito problema, guerras e conflitos também por causa do petróleo, muitas derivas não são biodegradáveis, originando lixo, tá? Então, muitos derivados, igual o plástico, por exemplo, né, não, eles não são biodegradáveis, produzindo lixo. Então, você tem aqui, ó, o estoque mundial está acabando, é um problema, dizem que no máximo 100 anos, tipo assim, 100 anos na atual circunstância. Se aumentar a produção, vai ser menos. Derramamento acidental proposital. Professor, mas alguém joga? Tem questão proposital também, tem gente que joga. Tá? Guerras e conflitos, muitas derivas não são biodegradáveis, originando lixo. Eu quero que você anote isso aqui, vai cair na prova, é importante também, tá? Desvantagem do uso do petróleo, tá? Então, eu quero que você anote aqui essa desvantagem, porque é importante para você ter essa informação na hora da prova. Não está acabando, a gente desperdiça. Quando a gente fala assim, está acabando, devido à questão do uso em grande escala, né? Porque o petróleo, ele não é só utilizado como combustível, né? Ele é utilizado também como matéria-prima de vários produtos, né? Então, gera esse fator, esse problema, tá? Então, acabando dessa maneira, porque o uso é constante, tá? Então, se anotarem isso aí, desvantagem do petróleo, vai cair na prova. Se anotarem com essa paradinha também, que é importante. Deixa eu ver aqui o comentário. Desculpa aí, vou voltar lá, tá? Você anota só o tópico principal, né? Aqui, ó, estoque, desvantagem do petróleo está acabando, derramamento acidental proposital, guerras e conflitos também, né? E muito deriva não são biodegradáveis, originando lixo. Os lixos que não são biodegradáveis, né? Esse é o grande problema também nesse processo. Tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Manda para nós aí, por favor. Tranquilo aí, né? Posso passar para frente? Você pode ter uma dúvida aí, manda para mim. Não, beleza, pode terminar aí. Tô aguardando, tô no aguardo. Tranquilo. Tô no aguardo. Posso mandar? Então vamos lá então para frente aqui. Rapidinho aqui. Fonte de energia, né? Trabalhar fonte de energia. Questão do gás natural, né? Nós falamos já em relação à questão do gás natural. Fonte de energia é uma fonte também que é muito utilizada, né? Aí você vê aí em alguns países aí na América do Norte, América Latina, Europa, né? Você vê a União Soviética utiliza muito gás natural. E aí tá aqui, ó, vantagem e desvantagem. A baixo impacto ambiental, facilidade aqui, baixo impacto ambiental, então é uma vantagem, claro, né? Facilidade de transporte e manuseio, né? Porque ele é transportado via cano, né? Os chamados dutoviários, tá? Ele é transportado via cano.
segurança, né? Segurança é entre aspas, porque pode acontecer o vazamento, como já aconteceu, mas ele passa a questão de segurança para não roubar o combustível, né? Combustível fóssil é uma energia não renovável, portanto, infinita. Apresenta riscos de asfixia, incêndio e explosão. Esse é o grande problema que pode acontecer em relação à questão do gás natural, né? Então, nós temos esse fator aí que é um grande problema, tá? Então, você tem o gasoduto aqui, Brasil-Bolívia, tá? A gente falou aqui, o Gasbol, né? Que sai da Bolívia e chega até São Paulo aqui, ó, tá? Através dos dutos, tá? Em relação, chegando aqui a São Paulo, esse processo, em um duto de mais de 3 mil quilômetros, parece, se não me falha a memória, tá? Foi construído dentro da Bolívia pela Petrobras, tá? Petrobras vai lá e constrói para trazer esse gás. E você me pergunta, professor, será que o Brasil não tem gás natural? Tem sim, mas para o Brasil fica muito mais barato comprar esse gás da Bolívia mais barato, claro, do que utilizar o nosso. Então, peraí, por que eu vou utilizar o nosso? Eu posso comprar com preço mais em conta, eu posso vender e ganhar dinheiro com isso, né? Então ele foi lá, construiu a Petrobras para extrair. Quando o Evo Morales chegou ao poder na Bolívia, eles pegaram e estatizaram a Petrobras lá e teve uma treta lá em relação Bolívia e Brasil por causa da exploração do gás natural, tá? Tranquila a questão do gás natural? Usinas termoelétricas, responsáveis pela maior parte da eletricidade utilizada no mundo. Carvão mineral, petróleo como fonte de energia, tá? Europa, América do Norte e China. É construída próximo aos locais de consumo. Esse é um grande fator, né? Que é um grande problema, porque ela é construída próximo das áreas de consumo, tá? Então, você tem aí, deixa eu só ficar aqui, galera. Você tem aí esse fator aí, esse grande problema, tá? Das áreas de consumo aqui, que esse processo, tá? Vocês estão me vendo aí tranquilo aí, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Essas áreas de consumo, tá? Então, você tem esse processo aí, é construir próximos locais de consumo, tem uma dificuldade para tipo assim, transmitir, não, como que a gente fugiu da minha fala aqui, tem uma dificuldade de mandar, né? De transportar, a palavra correta é essa, transportar esse tipo de energia, tá? Diferente da eletricidade, que nós vamos trabalhar agora há pouco. Então, ele vai trazer esse processo. É construída próximo aos locais de consumo, que eu acabei de falar para vocês, intensa poluição do ar, né? Por causa da questão da queima do carvão mineral, então da queima do petróleo, beleza? E também causador nesses grandes centros o problema da chuva ácida, tá? Nós temos aqui no Brasil um local em São Paulo chamado Cubatão. Não sei se alguém já ouviu falar, já leu sobre o assunto. Cubatão foi a cidade mais poluída do mundo, só para vocês terem uma ideia, na década de 80, tá? E um dos fatores dessa poluição estava ligado a vários problemas, um deles estava em relação à questão da chuva ácida, tá? E também ligado à questão das termoelétricas, tá? Galera, aqui, ó, a questão da hidrelétrica, tá? O aluno ele tem que ficar esperto demais em questão da hidrelétrica. A hidrelétrica, ela não vai cair na nossa prova não, tá? Ela vai despencar na nossa prova, a questão das hidrelétricas, beleza? Então, o aluno ele tem que tá ligado a esse processo das hidrelétricas, desculpa que eu apertei o botão errado aqui, aos impactos que a hidrelétrica causa, né? A grande quantidade de hidrelétricas que existe, né? Nós falamos aí, dentro desse contexto, nós falamos das hidrelétricas de Itaipu, né? A hidrelétrica de Itaipu, no Brasil, utilização como fonte de energia por volta de 1860, né? Existência de rios caudulosos, planalto com queda d'água, cara. Lembra que a hidrelétrica ela tem uns fatores físicos que são importantes, né? Para ter um potencial hidrelétrico. Claro, ter grande quantidade de rios, né? Essa grande quantidade de rios, principalmente rios o quê? Caudulosos, tá? Então tem que ter uma grande quantidade de rios caudulosos. Outro fator importantíssimo em relação a essa questão do fator físico, relevo, né? É importante predominar o relevo de planalto, beleza? E o outro fator físico é a questão climática, chover muito nessa região. Então, são 3 fatores que eu quero que você anota aí, que vai cair na prova, tá? 3 fatores importantíssimos para que possa ter hidrelétricas, né? Primeiro, clima, né? Tem que ser uma área de clima onde chove muito. Então, o primeiro fator é isso aí, fator climático, área onde chove muito. Segundo fator, tá? Questão de relevo, tá? Relevo, então vai contar aí a questão do relevo que de planalto, tá?
é outro fator importantíssimo aqui, Planalto. Outro fator importantíssimo aqui que vai ser para dentro dessa questão, rios caudulosos. Então, são 3 características físicas que contam, que são importantes para o desenvolvimento das hidroelétricas, tá? No mundo e no Brasil. Então, você tem aí a maior hidrelétrica do mundo durante muito tempo, que é a usina de Itaipu, tá? Lembrando que essa usina de Itaipu, ela não é totalmente brasileira, ela tem também aonde? Tem aí no Paraguai, perdão. Então, ela é uma usina binacional, tá? Eu acho que nós já falamos isso aqui em outro momento. Então, ela é a maior usina até a década de 80, não, até agora recente, há uns 10 anos atrás, ela era a maior usina. Quando, então, inaugura essa bichona aqui, Três Gargantas, né? Que é a maior usina hidrelétrica do mundo hoje. Lembra que Três Gargantas se encontra onde? Na China, beleza? Então, tem esses fatores da hidrelétrica importantes, tá? Tem os pontos positivos e os pontos negativos, tá? Por exemplo, né? Anota aí que é importante para a nossa prova, anota aí. Estão sendo construídas várias usinas na região norte do país, tá? Anota aí, é importante para a nossa prova. Várias usinas hidrelétricas estão sendo construídas na região norte, tá? Por que essas usinas estão sendo construídas na região norte, tá? É interessante que a região norte está sendo construída tanta usina hidrelétrica, mas não tem essa grande concentração de pessoas. Ela tipo assim, ela não tem a necessidade do consumo de tanta energia que vai ser gerada, né? Claro que essa energia ela vai ser gerada não para aquela região, mas para outras regiões do Brasil, tá? E aí o que acontece quando eu falei para vocês? A energia hidrelétrica ela tem uma maior facilidade de transporte através dos cabos, né? Então ela pode estar a longa distância dos grandes centros de consumo de energia, beleza? Então a nota é importante para a prova. Região norte. Está sendo construída uma grande quantidade de hidrelétricas, tá? Mas só que não é para produzir para a região norte, mas sim para outras regiões do Brasil, onde há um alto consumo. Região sudeste, região sul, região centro-oeste, beleza? Esse é o primeiro fator. Outro fator interessante, quais seriam os impactos dessa fonte de energia, dessa hidrelétrica na região norte? Tá? Coloca no chat para mim, por favor, aí. Vocês têm 2 segundos aí para escrever quais são os impactos dessas usinas sendo construídas aí na região norte do país. 2 segundinhos aí, anota para mim, por favor. Desmatamento, né? Desmatamento aí é um problema, Gabriel, tá certinho. Desmatamento é um problema, tá? Outro fator, se acontece desmatamento, né? Nós estamos falando da região norte. Se acontece desmatamento, vai perder também a questão da riqueza, né? A riqueza da biodiversidade boa, fauna e a flora, né? A fauna e a flora, né? Não só isso, né? Mas os recursos, né? A biodiversidade daquela região vai ser perdida. Então, você colocou aí, desmatamento é um fator, tá certo, tá? Outra, a perca da biodiversidade da fauna e flora, tá certo, né? Outro fator, né? Muitas das comunidades indígenas, né? População ribeirinhas ou quilombolas, são obrigadas a migrar da sua área, né? Da sua região para a questão da construção do lago, beleza? Então, nós temos um outro fator, um outro problema relacionado aí à questão das usinas sendo construídas na região norte, na região amazônica, beleza? Anote isso aí, isso é muito importante para a nossa prova. Anota que é importante para a nossa prova, beleza? Então, você colocou desmatamento, perca da biodiversidade, beleza? Tudo isso aqui é importante. E também a questão da retirada da população, né? Da população nativa daquela região. Beleza? Alguém tem dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Ou tá tudo tranquilo até agora? Se tiver pergunta aí, pode fazer, galera. Tem não? Faça pergunta para não ter problema. Uai, tem que cair aí. O trem aqui. Ué. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Parece que o trem deu um pau aqui. Apareceu um negócio aqui, meio aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui. Estou ouvindo. Ah, não, então beleza, sim. Eu pensei que tinha caído aqui. A internet aqui com tudo aqui tinha caído. Até eu pensei que eu tinha caído aqui nesse processo aqui. Então vamos dar continuidade, né?
Só para colocar, cancelar aqui o negócio aqui. Meus negócios que parecem tudo em inglês, saca? E aí eu tenho que apanho aqui do processo. Deixa eu voltar aqui. Galera, olha aqui, ó. A localização das usinas hidrelétricas, tá? Você vê, você nota aqui pelo esse mapa nitidamente a concentração, principalmente onde há uma grande quantidade de pessoas, né? Se há uma grande quantidade de pessoas, há uma grande quantidade de consumo. Se há uma grande quantidade de consumo, há uma grande quantidade de indústrias, né? Então você tem que usinas hidrelétricas, né? Unidades da federação e estações hidrelétricas. Então você vê aqui, ó, a região sudeste e sul, uma grande concentração de usinas, né, galera? Olha aqui, ó. Olha aqui na região aqui, na região litorânea principalmente, né? Ela corre um pouco para o interior da Bahia, aí corre para o interior de Minas Gerais, Paraná, chega aqui no Mato Grosso, Goiás, ó, Tocantins também, uma grande quantidade, né? Vocês estão vendo. Olha aqui Mato Grosso também, Rondônia, né? Aí aqui na região norte já começa a diminuir, né? Por quê? Porque o povoamento é menor. Se tem pouco povoamento, não tem alto consumo, não tem grande quantidade de indústria. Mas só que hoje está mudando, está chegando uma grande quantidade aqui de quê? De indústrias, então você precisa de infraestrutura, né? O aumento do centro urbano, maior consumo de energia. Se entender esse processo, esse mapa faz uma leitura, através desse mapa, da localização das usinas hidrelétricas, né? Aí nós temos aqui, que é importante, ó, vantagens e desvantagens da hidrelétrica. Recurso natural é renovável, né? A água. Esse renovável aí, galera, claro que é, mas entre aspas, porque a utilização, o desmatamento, as queimadas que nós estamos vendo essa semana aí na Amazônia, não só na Amazônia, mas também no Pantanal, deixa muito claro, né, a diminuição de água no mundo, que é um grande problema. Então você tem aí um recurso natural e renovável, tá? Energia a baixo custo. Esse baixo custo, galera, é entre aspas, né? Porque, na verdade, esse custo, eles falam que é um baixo custo no processo de transmissão, mas a construção de uma hidrelétrica, né? Ela é muito cara. Ainda nós estamos falando de um Brasil onde acontece o quê? Acontece um grande desvio de verbas, infelizmente. Então, a construção da usina, ela não é uma obra barata, tá? E, principalmente, o Brasil, onde você sabe que qualquer obrinha que tem aí é um motivo para que esses governantes façam desvios, né? Altera a paisagem, pode causar danos ambientais, sem sombra de dúvida, né? Alteração da paisagem, aquele lago imenso, né? Áreas que vão ser inundadas, né? Muitas das vezes até sítio arqueológico perde a questão cultural da região, vários fatores que vão causar. Então, altera a paisagem, pode causar danos ambientais. Pode não, causa sim, tá? Deslocamento de populações ribeirinhas. Só para vocês terem uma ideia, essa população está ali há muitos anos, tem um contexto histórico, e no momento da construção do lago, muitas vezes elas são obrigadas a ser retiradas dali, né, para migrar para um outro espaço, beleza? Para um outro espaço geográfico, que não tem nada a ver com a sua realidade, com o seu contexto histórico, tá? Então, é um impacto também. Porque você tem que entender que uma construção de uma usina, ela não traz só o impacto ambiental, tá? A construção da usina, ela traz consigo um impacto chamado impacto socioambiental. É o processo dessa transformação, beleza? Então, o aluno ele tem que entender isso, que a retirada dessa população, aquelas pessoas que migram, que vivem ali há muito tempo, muitas vezes não tem nem interesse de sair, mas são obrigados, tá? Isso aqui é importante também para a nossa prova, tá? As vantagens e desvantagens da hidrelétrica, tá? Anota isso aqui que é importantíssimo para a nossa prova. Vantagem e desvantagem da hidrelétrica, tá? Você não pode deixar passar batido esse importante fator aqui das hidrelétricas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Porque a nossa aula está acabando. Vou dar continuidade à revisão na próxima aula, tá? Que vai ser aí no último horário, né? Então, no último horário, nós vamos voltar aí, beleza? E dar continuidade à nossa aula. Tranquilo? Então, beleza. Então, galera, qualquer dúvida, me dá um toque aí, tá? Um abraço para